Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, amém? Todos acharam? Está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, ou mais do que felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos ou saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, muito mais do que felizes, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verso de número 9, tema de hoje do sermão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito mais do que felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Espírito Santo, mais uma noite de exposição bíblica, mais uma noite de exposição do teu Evangelho, e mais um sermão, mais um ensinamento para nós. Já temos aprendido muito dentro das últimas 6 semanas. E nesta 7ª semana não vai ser diferente. Que o Senhor Espírito Santo, dentro da essência do teu Evangelho, venha ministrar a cada coração. Que tudo aquilo que foi ministrado seja encontrado dentro de cada um dos teus filhos que aqui estão. Inclusive, esta faceta de hoje, os pacificadores, seja também, Senhor, esculpida na tábua do coração do teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor. E pedimos também que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir para aprender, e não aquilo que queremos, para que em nós o teu nome seja glorificado. Assim seja. Amém e amém. Podeis tomar o assento, por favor. Eu me lembro que um dia desse, dentro do Sermão da Montanha, eu estive falando sobre algumas pessoas que no seu tempo pôde revolucionar. Existem muitas pessoas que pensam que a palavra revolucionar, ela está ligada a guerras. Que a palavra revolucionar
É momento de exércitos inteiros se prepararem, se municiarem, se armarem, porque haverá uma revolução. E uma revolução no sentido de destruir uma nação, um povo, por domínio ou por capricho de um líder. Só que, quando nós falamos em revolucionar, revolucionar não está ligado a uma guerra, a canhões, a metralhadoras. Não está ligado a isso. Nós podemos revolucionar de diversas maneiras. E pode acreditar que a geração, e eu me incluo porque eu faço parte dessa geração também, a geração que menos revoluciona é a nossa. De tão medíocre que é essa geração. Essa geração não se preocupa em promover revoluções. Eu sei que a palavra medíocre é dura, mas é a que melhor se encaixa na nossa geração com relação àquilo que nós estamos vendo dentro do Sermão da Montanha. Muitos acham assim: Jesus está ali assentado, simplesmente olhando para as pessoas e colocando essas coisas diante das pessoas, dizendo que elas podem ou não praticar essas coisas, mas na verdade Jesus, ele está extraindo tudo isso aqui de dentro dele mesmo. Jesus está pegando a essência que está dentro dele e está expondo para as pessoas. É por isso que hoje em dia, e essa é uma visão que o Senhor tem nos dado para esse ministério, que é a exposição. O que é a exposição bíblica? É você expor aquilo que verdadeiramente está na palavra, no mais profundo da raiz dela, sem perder a essência dela, sem perder a originalidade da palavra de Deus, do Evangelho. Então o que acontece? Jesus, quando começa a expor todas essas facetas que nós lemos agora, 6 delas nós já aprendemos, acompanhamos, e a 7ª delas é sermos pacificadores. Ele está dizendo de algo que já estava dentro dele, e que ele estava, a partir daquele momento, transmitindo para as pessoas, dentro desse novo tempo, desse novo testamento, que estava sendo escrito através dele. Então, humilde, pode acreditar, a humildade não é algo que nós já nascemos com ela, é algo que é gerado dentro de nós. Você quer ver se uma pessoa é humilde de verdade? Dê dinheiro na mão dela, dê um belo carro, uma bela casa para ela. Nem na igreja não aparece. Por quê? Não estou dizendo que isso é de uma forma geral, não estou generalizando, mas a verdade é essa. Tem pessoas que não têm humildade para continuar no posicionamento diante de Jesus quando recebe muitas coisas materiais, vamos dizer assim. Então Jesus está extraindo da essência dele, dizendo para nós: muito mais do que felizes são aqueles que receberem esta essência que eu estou transmitindo, de humildade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que tomam dessa porção de essência que foi extraída de dentro de mim e guarda dentro de si, ou deixa ser gerado dentro de si. A mesma coisa acontece com os que choram. E o chorar aqui não está ligado a uma tristeza, a um sentimento, está atrelado ao arrependimento. Então Jesus está dizendo assim: eu estou dando, através da humildade, a essência do arrependimento. Só que isso tem que ser gerado dentro de nós também. Eu disse aqui, nós temos um útero espiritual.
Nós temos um coração físico, centro das emoções. Nós temos um coração espiritual também. Nós temos olhos espirituais, nós temos um corpo espiritual. E pode ter certeza que assim como o corpo físico, que nós temos repleto de órgãos, e cada um com um sentido, com uma tarefa diferente, no espiritual não é diferente. Eu me lembro que estudando acerca dos olhos, transportando para dentro da palavra de Deus, que coisa tremenda que é. Um dia desse eu estava olhando, eu não preguei sobre isso ainda, mas eu estava vendo acerca dos rins. E eu já estava pensando numa pregação para ele, em colocar isso dentro da palavra de Deus, poder falar dos rins, fígado, trabalhar o corpo espiritual dentro da palavra de Deus. Então é tremendo como Deus vem através do Espírito Santo ministrando a nossa vida, dando um pouquinho a cada dia da sua essência, depositando dentro de nós essa essência de humildade, de arrependimento, de mansidão. E a mansidão não no sentido de ser frouxo, de ficar aguentando coisas, não. É a pessoa ser uma pessoa cortês, agradável. Mansidão, nesse sentido o Senhor Jesus está dizendo. Se nós juntarmos humildade com arrependimento, com o ser manso, todas estas coisas vão gerar em nós fome e sede da justiça de Deus. E a fome não vem de fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É assim que nós mostramos que nós temos fome e sede de justiça. Assim como também nós aprendemos sobre misericórdia. Amados, nós estamos falando em uma essência poderosa que Jesus, Ele tinha dentro dele, tem dentro dele, e que Ele compartilhou com a humanidade. Nós estamos falando naquilo pelo qual o trono de Deus é alicerçado, amados. Nós estamos falando naquilo que está diante da face de Deus. O homem, ele não pode olhar Deus face a face. E hoje, como está no Salmo de número 89, escrito, a misericórdia e a verdade vão diante da face de Deus. Se não houvesse misericórdia e verdade é a palavra de Deus, diante da face de Deus, todos os moradores do planeta já estariam mortos. Não existiria mais ninguém. Por quê? Porque não existiria misericórdia. Então é necessário que diante da face de Deus esteja misericórdia, para que ela possa se manifestar para a minha vida e para a sua. Escute, Deus não precisa de misericórdia. Quem precisa somos nós. Deus não precisa ser humilde. Quem precisa ser humilde somos nós. Deus não tem do que se arrepender. Nós é que precisamos nos arrepender. Deus não precisa ser manso. Nós é que precisamos ser. Deus não precisa ter fome e nem sede de justiça. Por quê? Porque Ele é a própria justiça. E repito, Deus não precisa de misericórdia. Precisa. Misericórdia do quê? Se Deus não pecou em nada e não errou em nada. Da mesma maneira, amados, são os limpos de coração. Pode acreditar. Se eu não viver nenhuma das outras 5 facetas que eu acabei de citar, eu não vou conseguir ter um coração limpo. E se eu não tiver um coração limpo, eu jamais vou conseguir ser um pacificador. Sabe o que é ser pacífico? Pacífica, a palavra pacífica, ela tanto no grego quanto no hebraico, ela tem o mesmo sentido.
E o sentido não é não haver conflitos. Ser pacífico não é uma pessoa fugir de conflitos, de guerras. Não é a pessoa, está tendo uma briga ali, eu vou lá separar aquela briga. Porque tem gente que pensa que é isso. Está tendo uma discórdia entre os irmãos, eu vou lá porque eu sou pacífico e eu vou lá acabar com aquilo ali. Está tendo contenda, está tendo divisão, eu sou pacífico, eu vou lá para acabar com aquilo ali. Não, não é nada disso. Ser pacífico, no original grego e no hebraico, na raiz etimológica da palavra, quer dizer fazer ou promover paz. E o que isso quer dizer, pastor? É fazer com que haja paz sem que chegue o conflito. É não deixar o conflito acontecer. Por quê? Porque eu faço paz. Eu promovo paz. Nós temos muitas pessoas na história da igreja que promoveram paz. Nós não estamos falando numa paz como as pessoas acham que paz é só lá dentro do cemitério depois que morrem. Eu repito, paz não é ausência de conflito. É promover antes que aconteça. Tem pessoas que pensam que paz é trégua. Não existe paz em trégua. Trégua é uma coisa, paz é outra. O que significa trégua? Significa que dois exércitos só não estão em confronto ali naquele momento, porque estão se preparando, se armando, se municiando. Isso é trégua. Aconteceu uma batalha, aconteceu uma guerra, mas cessou aquela guerra, aquele conflito, para quê? Para que haja paz? Não houve paz, porque ambos não chegaram a um acordo. Estão se preparando para algo mais violento, para algo pior. E outra coisa, paz também não é fugir de conflito. A paz é enfrentar o conflito e promover e estabelecer a paz no meio daquele conflito. Eu citei aqui há alguns dias atrás sobre Martin Luther King, um pastor, um cristão no Alabama, passando por um tempo onde ele olhava para os negros, e a comunidade batista que ele era pastor era uma comunidade de negros. O Alabama foi o estado que mais concentrou negros nos Estados Unidos. E olha que interessante, eu disse isso, quero relembrar, vale a pena. Se um negro fosse pegar um ônibus, por exemplo, se ele estivesse sozinho no ponto, o motorista não parava para ele, se tivesse brancos dentro daquele ônibus. Se tivesse um negro e um branco no ponto de ônibus, que já era muito difícil acontecer, mas se tivesse, o motorista do ônibus parava, e ele não deixava o negro subir, só deixava o branco. O negro não podia frequentar o mesmo espaço que os brancos. Martin Luther King, dentro da simplicidade dele e daquilo que ele queria revolucionar no sentido de trazer paz entre as pessoas, ele começa um grande movimento. Sabe o que é interessante? E eu não disse isso da primeira vez que eu falei, que na primeira vez que os negros se juntaram para fazer um movimento,
foi sem a ordem do líder, Martin Luther King. E eram quase 600 pessoas. Martin Luther King estava em reunião com o presidente do país. Aquele movimento que foi feito ali foi severamente barrado pela polícia. Pessoas morreram naquele dia. Mas tudo isso foi sem direcionamento de Deus e sem a liderança de Martin Luther King. Isso no ano de 1961. Aí agora você imagina uma pessoa que durante 3 anos, 1860, melhor dizendo. Um homem que durante 3 anos lutou para que a paz fosse estabelecida entre brancos e negros, para que houvesse igualdade, para que as pessoas mudassem o jeito de agir e o jeito de pensar. Diz a história que depois de 3 anos pregando a paz, o evangelho, esse mesmo evangelho que você tem ouvido ser pregado aqui, não tem diferença nenhuma, é o mesmo evangelho, o evangelho da paz. Ele conseguiu juntar 200.000 pessoas em Washington, em frente ao Memorial de Lincoln. Se você for nos Estados Unidos, é o país que mais tem memoriais levantados e que estão relacionados à paz. Um esforço tremendo das pessoas em promover a paz, monumentos levantados representando a paz, mas no fundo não havia paz nenhuma. Amados, desde que a ONU, a Organização das Nações Unidas, que são responsáveis por quererem promover paz no mundo inteiro, desde quando a ONU foi criada, nunca houve tanta morte e tanta guerra no mundo. São prêmios Nobel da Paz para fulano, para ciclano, para beltrano, e o mundo continua em guerra ainda. Se cada pessoa, se cada cristão, eu estou falando em pessoas que caminham com Cristo, que andam com Cristo, se cada pessoa pegasse um pouquinho da essência pacificadora de Jesus Cristo e colocasse em prática, pode acreditar que muitas guerras que aconteceram não iriam acontecer. Nós estamos falando em períodos onde na Primeira Guerra Mundial 30 milhões de pessoas mortas. Cadê a paz que os governos mundiais estavam tentando promover até então? Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortos, o dobro. Aonde estavam os cristãos para isso? Existe guerra no Oriente Médio até hoje. Cadê que vai alguém lá promover a paz? E vai, e é louco de querer promover a paz, correr o risco de morrer. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Nós estamos no Brasil, e esse país permite que nós preguemos o evangelho em qualquer parte dele, que nós possamos promover paz através do evangelho de Cristo, a palavra de Deus, em qualquer parte dele. Só que cá para nós, eu não estou aqui para fazer julgamento,
Estou aqui para expor o Evangelho. Mas um dos lugares onde nós mais vemos guerras acontecendo, guerras frias, guerras verbais, é dentro do ministério. E quando eu falo em ministério, eu estou falando em todos de uma forma geral. É ministério A querendo o ministério B, querendo ser maior do que o ministério C, e o ministério A querendo enriquecer mais que um, mais do que o outro. É uma guerra. Agora pense comigo, se todos esses cristãos, todos nós, todos esses ministérios, que segundo a palavra de Deus nós formamos o corpo de Cristo, imagine se todos nós nos uníssemos para falar uma só língua, para pregar um único Jesus, porque o Jesus do ministério tal é melhor do que o Jesus do outro ministério tal, é ou não é? As pessoas perdem tempo, são burras, são tolas, são nécias, são neófitos, porque poderiam gastar a sua energia pregando o Evangelho verdadeiro, dentro da sua essência, se juntando, fazendo parceria com o ministério do fulano de tal, com o ministério do outro líder tal. Vamos nos juntar, vamos fazer um movimento para revolucionar. Vamos sair de dentro do Brasil em uma só voz e vamos fazer uma revolução no mundo. Que adianta mais de 60 milhões de cristãos, bem mais do que isso, e num pé de guerra desgraçado que nem vive aí. A gente vê pessoas subindo nos púlpitos para falar mal do líder tal, do líder tal, do líder tal. O camarada perde o tempo precioso subindo num altar para falar mal dos outros. Espera aí, aonde está a essência de Jesus Cristo dentro dessas pessoas? Cadê a humildade? Cadê o arrependimento? Cadê a mansidão? Cadê a fome e a sede de justiça? Cadê a misericórdia? Cadê o coração puro? Cadê a paz? Quem são os pacificadores? Amados, eu quero deixar uma coisa bem clara, e eu vou fazer isso todas as vezes, porque eu não posso me esquecer disso nunca. E eu vou dizer isso para você sempre ter isso fresco na sua mente. Eu não sou o pastor perfeito, não somos o ministério perfeito, mas enquanto o Senhor me der fôlego de vida, enquanto o Senhor me capacitar, é esse evangelho que eu vou pregar. E o evangelho muitas vezes não vai massagear o meu ego, o teu ego. O evangelho, na grande maioria das vezes, pode acreditar nisso. Se depois disso você quiser continuar vindo para a igreja ou não, aí é um problema seu com Deus. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes, ouvindo a exposição do evangelho, ele vai te confrontar a ser uma pessoa melhor do que você já é. Se for para ser uma pessoa pior, que fique no mundo, onde está cheio de pessoas ruins ainda. Só que tem uma coisa: o dia que essas pessoas ouvirem o evangelho na sua essência, e é isso que as pessoas estão querendo ouvir, porque as pessoas já estão cansadas de baboseira, de papo furado, de conversa fiada, elas vão vir. E quando elas vêm com fome, e elas vêm com sede. Elas vêm para preencher o vazio da vida delas. E elas vão vir para revolucionar. Eu não sei qual é o evangelho que você quer viver daqui para frente na sua vida. Se for um evangelho de oba-oba, está perdendo seu tempo. Mas se você estiver querendo viver esse evangelho que Jesus sentou naquele monte para ensinar, pode acreditar, você vai ser o mais bem-sucedido dos homens dentro dessa terra que nós vivemos. Ser bem-sucedido não está ligado a bens materiais no que se diz respeito à palavra de Deus. Não é quem tem um carro bom
uma casa boa, muito dinheiro. Não. Bem-sucedido dentro do mundo espiritual, na palavra de Deus, são aqueles que observam estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica. E ele ainda vai dizer: a esse homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa na rocha. Pode vir vento, tempestade, furacão de todos os lados, não cai. Por quê? Firmado na rocha. Aí tem um monte de gente dizendo: nossa, a maior igreja que existe é a igreja dos desigrejados. Será que esses desigrejados ouviram o evangelho na sua essência? Será que ouviram um sermão como esse que nós estamos ouvindo? Ou foram ouvir que se fizer um sacrifício, se der dinheiro, se vender casa, se vender carro, vai ser salvo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser milionário, vai ser um grande empresário? Uma coisa eu vou te dizer: você pode não ser um homem extremamente rico, uma mulher extremamente rica nessa vida, ouvindo esse evangelho, mas você vai conseguir alcançar o que mais ninguém está conseguindo, que é a salvação e a vida eterna. Me disseram assim: pastor, quer participar de um coaching financeiro? Quer trazer um coach financeiro na sua igreja? Eu disse: não. Mas por que, pastor? O povo tem que prosperar. Eu disse: então que prospere pelo evangelho que eles estão ouvindo. Porque se esse evangelho não curar ninguém, não libertar ninguém, não transformar ninguém e não enriquecer ninguém, nada mais pode. Não quero coach financeiro. Não quero coach empresarial. Eu quero isso aqui que eu estou ministrando. Eu quero terminar como eu tenho feito todas as vezes, terminar a exposição, o sermão, e respirar fundo, com sensação de dever cumprido. Eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou a fazer, e isso gerou alegria no meu coração. É assim que eu me sinto. Se essa igreja tiver que ter uma multidão aqui dentro, essa multidão vai ter que caminhar e se alimentar com o mesmo evangelho que você tem sido alimentado. Se Jesus voltar hoje e tiver só a gente aqui, e você tiver guardado isso que você está ouvindo, está ótimo. Existem muitos ministérios aqui na Zona Leste que eu passei a conhecer de um tempo para cá, que estão dentro dessa mesma visão do evangelho do reino. E isso me alegra muito. Isso me alegra demais. Porque eu posso estar junto com eles, eles podem estar junto comigo, nós podemos estar todos juntos no mesmo propósito, na mesma visão. E eu espero que não somente a Zona Leste de São Paulo, como toda São Paulo, como todo o Brasil, seja inundado de ministérios como esses, de visões como essa que Deus tem me dado, tem dado a esses outros líderes ministeriais, de pregar o evangelho dentro da sua essência. Sabe o que isso significa? Mais pacificadores, mais pessoas para promover a paz, mais pessoas que vão fazer paz, mais pessoas que vão lutar pela paz, mais pessoas que vão lutar contra as falsas doutrinas e heresias. Eu vou te dar 2 exemplos aqui e vou encerrar. O primeiro exemplo está em Gênesis capítulo de número 45. Pense num homem lançado dentro, ainda jovem, lançado
dentro de um poço sem água, machucado, espancado pelos próprios irmãos. Só nisso que eu acabei de falar para você, sem a essência pacífica, a essência de paz, de promover paz, já seria o suficiente para uma grande vingança, uma guerra em família. José foi lançado dentro da cova, depois foi vendido como escravo, uma mercadoria qualquer, sem valor nenhum. Ficou como escravo dentro da casa do egípcio Potifar. Tinha tudo para estar ruminando, para estar fermentando um sentimento de guerra dentro de si. Mas em nenhum momento, na palavra de Deus e na história dele, nós vemos ele promovendo guerra dentro de si mesmo. Um dia eu vou me vingar. Um dia eu mato aqueles miseráveis. Em nenhum momento. Tanto é que não tinha nada disso dentro do coração de José, que ele se preocupava mais naquilo que ele tinha que fazer, e se preocupava mais em buscar a Deus, em estar fielmente na presença de Deus, do que pensar em vingança. Tanto é que depois Deus vai fazer o quê? Prosperar em tudo que ele fazia. Aí vem a segunda pancada, acusado de assédio. Foi mandado para a prisão. Tinha tudo para entrar na prisão e dizer assim: agora eu vou botar para quebrar mesmo. E o dia que eu sair daqui eu mato todos os meus irmãos e mato aquela miserável da mulher do Potifar. Ao invés dele deixar isso entrar no coração dele, guardar aquele sentimento ruim no coração dele, ele tinha paz consigo mesmo e com Deus. Ele vai fazer com que aquela prisão ganhe outra cara. Eu fico imaginando como aquele lugar não se parecia mais com uma prisão. Porque tudo que José fazia, Deus prosperava. Existiam 2 sonhos que estavam dentro dele e que iriam ter que se cumprir, porque foi Deus quem mostrou para ele. Chega o dia que ele vai dormir como prisioneiro, condenado, e acorda sendo colocado na presença do faraó, e se torna o segundo homem mais rico e mais poderoso de todo o planeta naquela época, naquele tempo. Sabe o que é tremendo? Porque quando ele toma posse como governador na terra do Egito, ele tinha tudo, ele tinha um exército à disposição dele, ele tinha poder para naquele momento dar ordem ao exército para ir até a terra onde estavam os irmãos dele em Canaã e mandar matá-los. Ele tinha poder para destruir a vida de Potifar e da mulher dele. Ele não fez isso. Muito pelo contrário, quando os irmãos dele se apresentam para ele, ao invés dele querer matá-los, isso na segunda vez, ele vai olhar para o olho daqueles irmãos e vai dizer assim: não se entristeçam, não fiquem atemorizados, não fiquem com medo por terem me vendido aqui para a terra do Egito. Foi permissão de Deus. Sabe por que eu vim para cá? Porque ia ter esse tempo de fome. Eu fui mandado para cá para que eu pudesse conservar a vida. Ou seja, para que vocês em algum momento pudessem vir aqui e eu pudesse proteger vocês, dar moradia para vocês, ter alimento para vocês. Quer saber? Deus preparou esse tempo para que eu pudesse estar aqui
para vocês serem abençoados e honrados. Quando poderia ter mandado matar na primeira vez que eles foram lá, mas não fez. Depois olhe lá, depois leia o capítulo 45 para você ver como é tremendo. Uma pessoa que é pacificadora, uma pessoa que tem paz dentro de si, ela nunca procura guerra, ela sempre vai fazer paz, ela vai multiplicar paz. José teve, amados, o poder nas mãos para escravizar todos os homens e mulheres no Egito e em toda a região. Ao invés de fazer isso, José deu terras, deu semente, deu alimento para eles, não escravizou ninguém, não colocou jugo em cima de ninguém. Nós estamos falando numa palavra que tem que estar dentro de nós para sermos pacíficos e impedir que haja no nosso meio contendas e guerras. Amados, contendas e mexericos só trazem guerra e contenda, não promovem paz. Se você ler o capítulo 19 de Levítico, o versículo de número 16, você vai encontrar ali Deus dizendo, é ordem, é lei: não terás no meio de vós mexeriqueiros, fofoqueiros. Por quê? Porque a intenção do fofoqueiro, do mexeriqueiro, é acabar com a paz. Nós não podemos permitir. No provérbio de número 6, no verso 19, está escrito ali, Deus diz ali, que uma das coisas que Deus abomina é a contenda entre irmãos, é guerra entre irmãos. Sabe por que existe fofoqueiro, mexeriqueiro, contendeiro, contendeira dentro das igrejas hoje? Porque tem quem ouça. Se não tiver quem ouça, acaba. Mas se vem um mexeriqueiro, um fofoqueiro, uma fofoqueira, fofocar no seu ouvido e você ouve, daqui a pouco você está igual. Daqui a pouco eu estou igual. E aquilo não vai cessar, aquilo vai continuar. Isso não é promover paz. Amados, nem os demônios praticam isso no meio deles. Nem no reino de Satanás, se é que eu posso colocar dessa maneira. Nem no meio do diabo e dos demônios dele. Não há divisão, não há mexerico, não há contenda. Por que isso? Porque o diabo sabe que todo reino dividido, subdividido contra si mesmo, não prospera. E a intenção de Satanás é que o reino dele prospere. Sabe, se houvessem mais pacificadores, nós seríamos uma igreja muito maior. E eu estou falando disso em sermos uma igreja em uma proporção geral. Todos os ministérios, todas as denominações. Uma coisa nós temos a convicção, nós já ouvimos isso várias vezes: não existe um céu para cada denominação. Não existe um céu para cada igreja. Só existe um céu. Não existe um corpo de Cristo para cada igreja. Não existe. É um único corpo, diz a palavra. O corpo de Cristo é um só. A igreja de Cristo é uma só. Todos nós, todos os ministérios, todas as denominações, todos os irmãos, todos os convertidos a Cristo, todos nós formamos um único corpo, o corpo de Cristo.
Então, ao invés de ficar condenando, criticando o ministério tal, nós temos que ser os pacificadores. Existe um esforço hoje em dia, estava estudando isso hoje de manhã. Existe um esforço enorme para defender o Evangelho. Só que o Evangelho não precisa da minha defesa, ele se defende sozinho. Existe, amados, um interesse muito grande das pessoas em ficar usando o Evangelho para confrontar os outros, para atacar os outros, para atingir os outros. Ainda se fosse atingir da maneira que tem que ser atingido, mas não. A única coisa que nós temos que fazer com o Evangelho é expor ele, como nós estamos fazendo. As pessoas vão tirar a sua conclusão dentro daquilo que elas estão ouvindo. O Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho não precisa que ninguém promova ele. Somente exponha. Ele faz todo o resto. Amados, tem um homem chamado Thomas Watson. Ele diz assim, que o mexeriqueiro é correio do diabo. Porque através dele, o diabo entrega suas cartas. Como pacificador, eu tenho que ser um agente de boas novas, de boas notícias. Eu tenho que falar daquilo que está aqui, ó. Agora, claro, nós entramos num conflito diante daquilo que nós vemos. Como que nós vamos dar alguma coisa que não está dentro de nós, que nós não temos? Por isso que Jesus está ministrando e ensinando cada um de nós, que tudo isso aqui que nós temos visto tem que estar dentro de nós. Um dia Jesus disse assim aos discípulos, Tiago e a João: vão adiante, lá na terra dos samaritanos, e prepare um lugar para nós nos instalarmos. Aí eles vão. Os discípulos foram. Quando eles chegam lá e falam para os samaritanos que Jesus está indo para lá, que eles precisam de uma estalagem, a palavra de Deus, o Evangelho diz que eles não quiseram receber o Senhor Jesus, que eles rejeitaram o Senhor Jesus. Esses discípulos chegam para Jesus com essa notícia, e eles dizem assim para o Senhor: Senhor, quer que nós façamos como Elias fez? Quer que a gente ore agora e Deus mande fogo do céu e consuma os samaritanos? Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: é isso que está dentro de vocês? Vocês não conhecem o Espírito a quem pertençais? Jesus estava dizendo o que para eles? Vocês não ouviram nada do Sermão da Montanha? Vocês não aprenderam o que é ser pacificadores, promover paz, fazer paz? Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, vamos comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 51. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 51 ao verso de número 56. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada.
mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para promover guerra. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Já pensou se Jesus olha para eles e diz assim: não, vocês podem ficar tranquilos, eu vou orar agora para que o Pai mande fogo sobre esses miseráveis, esses samaritanos. Concorda comigo que Deus iria mandar fogo? Só que Jesus fez o quê? O que ele promoveu naquele momento? Paz. Eu não vim para guerrear contra o homem, destruir o homem, a alma do homem. Eu vim para salvá-los. E se eu quero salvá-los, eu tenho que promover a paz entre os homens. Se Jesus veio para promover a paz entre os homens, o apóstolo Paulo ministrando, ele vai dizer que eu e você temos que ter a mente do nosso Senhor, a mente de Cristo. Se Cristo veio para promover a paz, quem somos nós para promover guerra? Nós temos que fazer o que, queridos? Promover paz. A palavra de Deus diz, no Salmo 133, verso 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em paz. É como óleo fresco que desce sobre a cabeça. É unção fresca, é unção nova. Amados, nós temos que estar unidos. É nesse momento que Deus ordena a bênção para a nossa vida. Quando nós estamos em paz. Eu não vou me aprofundar em paz, porque eu estou preparando um outro estudo para nós. Uma outra série de exposição sobre cada uma das facetas que o Espírito Santo nos dá. Os dons do Espírito Santo. E tem ali paz, e eu quero falar de paz no sentido do dom do Espírito Santo. Mas eu quero encerrar isso aqui dizendo para você, lembre-se, em Isaías capítulo 9, verso 6, está escrito ali, que Jesus, Ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus diz que o Deus de paz, olha, o Filho é de paz, o Pai é de paz, o Espírito Santo é de paz. Que sejamos também paz. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 21, Ele vai falar acerca de paz. Eu vos dou a minha paz vos dou, não a paz que o mundo conhece. Não é a paz que o mundo conhece, é a paz que o mundo desconhece. Não é uma paz que precisa alguém agir com paz comigo, agir bem comigo. Não, Ele está dizendo, eu vou dar uma paz para vocês, que vocês não vão precisar da paz de ninguém, para poder promover a paz na vida de alguém. Vai estar dentro de vocês. Quando Jesus nasce, o que foi declarado naquele dia? Paz na terra.
Amados, se nós formos igual muitos são hoje em dia, fofoqueiros, mexeriqueiros, pessoas que guerreiam, pessoas que promovem guerra, se nós formos assim, qual que é a diferença? É nessas coisas, queridos, que nós temos que ser diferentes, amados. É nisso que Jesus está nos ensinando no Sermão da Montanha. Você quer ver um casamento feliz? Você quer ver um casamento entrar em concerto? Você quer ver a sua vida entrar em concerto? É simples. Leia o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Por que é que você acha que Deus, que o Espírito Santo está nos ensinando? Por que você acha que nós estamos na série de exposição sobre o Sermão da Montanha? O propósito é que sejamos melhores a cada dia, a cada exposição que nós recebemos. E ainda tem tanto pela frente, tem tanto para nós aprendermos. Agora pegue aí o Sermão da Montanha, saia lendo, faça um propósito de 15 dias de leitura desses 3 capítulos. Se você não vai entrar aqui diferente do que você é hoje, se não houver mudança, esse evangelho é mentiroso. Eu sei o que eu estou pregando, amados. Eu sei o que esse evangelho tem produzido na minha vida. Eu sei o que ele tem feito dentro de mim. Eu sei o que ele tem feito comigo, como pessoa, como homem, como pai, como marido, como homem de Deus, como líder espiritual. Nós temos que ser diferentes. Que sejamos pacificadores. Que tenhamos paz uns com os outros. E não guerra uns com os outros. De guerra, o mundo já está cheio. O que o mundo precisa é de pacificadores. E olha, tem uma coisa que eu vou dizer também. Ter paz com quem nós conhecemos, com amigos, com familiares é fácil. Mas promover a paz, isso nós fazemos com inimigos. Eu não vou promover paz com quem mora comigo. Não é mais do que a minha obrigação. Eu não vou promover paz com você que está aqui dentro da igreja comigo. Não faço mais do que a minha obrigação nisso. Paz é você pegar uma pessoa que é inimiga e você conseguir ter um diálogo com ela e promover paz entre vocês dois. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante. Nós vamos fazer uma breve oração. Eu quero que você, se for essa a tua vontade, é claro, se você quer fazer a diferença, se você quer ser a diferença, por onde quer que você andar, peça para Deus te capacitar para isso agora. Peça ao Espírito Santo que te capacite agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero promover paz. Eu quero ser uma pessoa de paz. Eu quero fazer paz, eu quero promover paz. Quero contribuir para a paz. Fale com Ele agora. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, que a essência desta palavra que foi pregado nesta noite, que foi exposta nesta noite, que esta palavra, Senhor, ela verdadeiramente venha produzir paz, não somente na nossa vida, mas também na vida de todos aqueles
que estão ao nosso redor, inclusive e principalmente na vida daqueles, Senhor, que são, por assim dizer, os nossos inimigos. Que possamos ser usados pelo Senhor, para que através do Teu Evangelho, da Tua Palavra, nós venhamos promover paz. Senhor, que esta essência do Senhor esteja dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.